Salve, futuros doutores! Eu sou o professor Victor Aragão e hoje teremos um aulão focado no exame da ordem. E antes de irmos para o aulão, já é inscrito no canal? Então se inscreve, deixa o like no vídeo, que assim você ajuda esse projeto a estar sempre trazendo mais conteúdos para você. E me segue no Instagram, sempre estou postando dicas e materiais lá. E vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo links diretos que vocês podem estar conferindo esses materiais. E vamos para o aulão. Primeiro ponto, sobre empregado. Requisitos para ser empregado é pessoalidade, não eventual, onerosidade, subordinação jurídica e pessoa física. Então, aquela pessoa ela tem que prestar serviço de forma pessoal, tem que ser uma pessoa específica. Tem que ter habitualidade o serviço prestado, não pode ser eventual. Tem que ser oneroso, tem que ter uma subordinação entre quem está prestando serviço e quem está recebendo. E pessoa física é necessário para caracterizar empregado. Próximo item. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data da emissão, a remuneração e as condições especiais, quando houver. E é facultado a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico para essa anotação. E caso haja anotação na CTPS digital, o empregado deve ser avisado dessa anotação em 48 horas. Próximo item. Empregado doméstico. É aquele que trabalha para uma pessoa física sem gerar lucro, mais de 2 vezes na semana e não pode ser menor. Então aqui, para caracterizar empregado doméstico, tem que trabalhar para a pessoa física e não pode ser algum trabalho que gere lucro. Tem que ser trabalho doméstico, residencial. Se for um trabalho que ele presta, aquele serviço que gera lucro para a pessoa que contratou, vai estar descaracterizado o emprego doméstico. E sobre as horas de trabalho em viagens do empregado doméstico, ele vai ter o direito a um acréscimo de 25% da hora trabalhada. E há a possibilidade do acordo individual para a jornada de 12 por 36, trabalhando 12 e descansando 36 horas. Item D agora. Ainda sobre o doméstico. A jornada em tempo parcial é aquela até 25 horas semanais, podendo fazer 1 hora extra por dia, porém não pode ultrapassar mais de 6 horas cada jornada de trabalho. Então, presta atenção que para caracterizar tempo parcial é até 25 horas semanais e 1 hora extra por dia. Se passar de 1 hora extra por dia ou se passar 6 horas diárias de jornada, vai estar descaracterizado o tempo parcial. O intervalo mínimo do empregado doméstico é de 1 hora e no máximo 2 horas, podendo ser acordado entre as partes que o intervalo seja só de 30 minutos. E se o empregado doméstico mora onde ele presta o serviço, ele pode parcelar esse intervalo em 2 vezes. Próximo ponto. Sobre o aprendiz agora. Ele é um contrato de trabalho especial. Ele tem que ser por escrito e tempo determinado de até 2 anos esse contrato. E a pessoa que pode ser aprendiz é aquela que tem entre 14 e 24 anos. Porém, o portador de necessidades especiais, ele não vai ter prazo, então pode passar os 2 anos e não tem idade máxima, podendo então passar os 24 anos. Próximo tema da revisão agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho. Primeiro ponto. O contrato individual de trabalho, ele pode ser um acordo tácito ou expresso e corresponde à relação de emprego. Então, quando estamos falando de contrato individual de trabalho, estamos falando da relação de emprego. E um ponto muito importante aqui é que na atividade de sociedade cooperativa não tem vínculo empregatício, nem entre quem presta o serviço com a cooperativa e nem quem presta o serviço, os associados, com o tomador de serviço, a pessoa que contrata o serviço. Aqui não vai existir vínculo empregatício. Próximo item. Ainda sobre o contrato individual de trabalho, ele pode ser verbal ou por escrito. O prazo dele pode ser determinado ou indeterminado. A regra é pelo prazo indeterminado, porém, se vier especificando um prazo, pode. E o contrato individual do trabalho
também cabe nos casos de trabalho intermitente. Já sobre o contrato de experiência, é um contrato que tem um prazo determinado de até 90 dias. E dentro desse período ele pode ser renovado apenas uma única vez. Item C. O contrato de trabalho intermitente, ele deve ser escrito e ele deve expressamente falar quanto que é o valor da hora trabalhada. Então esses são requisitos necessários quando estamos falando de trabalho intermitente. E o valor da hora trabalhada não vai poder ser inferior ao salário mínimo ou que é pago para os outros empregados daquele estabelecimento que exercem a mesma função. E como vai funcionar esse trabalho intermitente? O empregador, ele deve chamar para prestar serviços o empregado com 72 horas de antecedência. E o empregado tem 24 horas para responder se ele vai prestar o serviço ou não. E caso ele recuse, não vai estar caracterizado insubordinação. Próximo ponto, teletrabalho. Esse é um ponto muito importante que vem sendo cobrado muito pela FGV. Então, o teletrabalho, ele pode ser por jornada, por produção ou tarefa. E o simples uso do sistema não caracteriza tempo à disposição do trabalho. E o teletrabalho também é admitido para aprendizes e estagiários. Agora um ponto muito importante, a troca do presencial para o teletrabalho vai depender do empregado concordar. Agora, do teletrabalho para presencial, depende só do empregador querer. É uma imposição, é um direito do empregador querer que volte a trabalhar no presencial. Mas o empregado tem 15 dias até ser obrigado a voltar para o presencial. E um outro ponto importante é que os materiais fornecidos para o trabalho telepresencial, eles não são considerados salários. Então, qualquer computador, notebook, modem, cadeira, o que for dado para o trabalho não é considerado salário. E o último ponto sobre o teletrabalho é que não vai estar descaracterizado o teletrabalho só porque o empregado ele vai determinados dias nas dependências do estabelecimento para fazer atividades específicas. Isso não descaracteriza. Continuando a revisão, ainda sobre o contrato de trabalho. Nos contratos individuais de trabalho, só é lista a alteração quando for por mútuo consentimento e não resultar, direto ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade. Então aqui, além da alteração precisar de consentimento das duas partes, precisa ser alguma alteração que não prejudique o empregado. Item B. O empregador é proibido transferir o empregado sem sua anuência para a localidade diversa do contrato, salvo se previsto no contrato essa possibilidade de alteração, de transferência, ou se for um cargo de confiança. E mesmo assim vai precisar comprovar a necessidade da transferência. Então, mesmo que tenha o contrato autorizando, ou seja, um cargo de confiança, ainda tem o requisito da necessidade. E se não for nenhum desses casos, só vai ter transferência com a anuência do empregado. E não é considerado transferência a mudança para outro local de trabalho, mas que não gere a mudança do domicílio. E o último ponto aqui, que se o estabelecimento fecha e o empregado é mandado para outro estabelecimento, isso pode acontecer, é uma transferência forçada, porque houve o fechamento daquele estabelecimento, então o empregador está autorizado e ele tem o direito de transferir o empregado para outro estabelecimento. E sobre esse assunto de transferência, que é um assunto muito importante e bem cobrado pela FGV, tem uma aula aqui no canal já falando tudo sobre esse assunto. Vou estar deixando o card aqui em cima e depois desse aulão é só vocês conferirem lá. Próximo item. O retorno do empregado ao cargo de origem não caracteriza alteração de contrato, bem como sua gratificação de função pode ser retirada. Então, se o empregado ele está em um cargo, vamos supor de um cargo de chefia, e é retirado esse cargo de chefia, ele volta para o cargo de origem, isso é um direito, é uma autonomia que o empregador tem, não vai ser considerada alteração de contrato e ele vai perder a gratificação daquela função que ele tinha. Próximo ponto. Suspensão contratual. Ocorre a suspensão do contrato de trabalho quando seus efeitos são todos suspensos.
ainda continua o vínculo contratual. O contrato ele não é rescindido, porém todos os efeitos do contrato eles são suspensos. Então aqui são casos que o empregado não trabalha, mas não recebe. Exemplos: greve, licença maternidade e suspensão disciplinar. Próximo ponto: interrupção contratual. Aqui há a suspensão só de alguns efeitos do contrato, outros vão continuar. Então, o que é suspenso aqui é só a prestação do trabalho do empregado e a disponibilidade dele perante ao empregador. Resumindo, são casos em que o empregado não vai trabalhar, mas ele vai receber. Então, só alguns efeitos do contrato são suspensos. Os outros continuam. Exemplos: férias, descanso semanal remunerado, feriado e atestado médico. Item F. Poderá ser pactuado cláusula compromissória de arbitragem. Porém, tem alguns requisitos. Primeiro, o empregado tem que ter a iniciativa para pôr essa cláusula, ou ele tem que concordar de maneira expressa para ter essa cláusula no contrato. E só vai poder ter essa cláusula o empregado que ganha 2 vezes ou mais o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. E a ideia dessa cláusula aqui é que, se tiver algum conflito entre o empregado e o empregador, eles possam chegar num acordo perante a arbitragem antes de irem para as vias judiciais. Próximo ponto: é possível a quitação anual dos direitos trabalhistas, desde que perante ao sindicato da categoria do empregado. Vamos agora para o próximo assunto do aulão: jornada de trabalho. Primeiro ponto: a duração normal dos empregados em qualquer atividade é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Porém, a jornada pode ser fixada de maneira diferente, mas precisa que seja fixada expressamente. E um ponto muito cobrado em prova é que, mesmo que esteja dentro do estabelecimento onde trabalha, o empregado que faz atividades particulares não vai contar esse tempo como tempo trabalhado. Continuando: regime de tempo parcial. Aqui são aquelas jornadas que não passam de 30 horas semanais sem possibilidade de hora extra. Não pode ter hora extra. Ou, se for, até 26 horas semanais. Aí, nesse caso, como as horas são um pouco menores, pode haver até 6 horas extras semanais. Então, recapitulando, aqui no regime de tempo parcial, ele pode ser até 30 horas. Nesse caso, as 30 horas semanais não pode haver horas suplementares. E se for até 26 horas semanais, pode haver no máximo por semana 6 horas extras. Item C: jornada extraordinária. Máximo de 2 horas extras por dia, com um mínimo do adicional de 50%. Então, o máximo de horas extras por dia são 2 e o adicional pela hora extra é 50% da hora normal. E sobre o banco de horas? Banco de horas de até 1 ano precisa de negociação com o sindicato. Agora, os bancos de horas até 6 meses, eles podem ser por acordo individual. E está livre a compensação de jornada se ela for compensada dentro do mesmo mês. Próximo item: entre 2 jornadas de trabalho, deve haver no mínimo 11 horas de descanso. Isso é chamado de interjornada. É o espaço que deve ser respeitado entre o fim de uma jornada de trabalho e o início de outra jornada de trabalho. E temos o intervalo dentro da jornada de trabalho, que são chamados de intrajornada. Porém, quem trabalha até 4 horas por dia não tem direito de intervalo. Quem trabalha até 6 horas por dia vai ter direito de 15 minutos de intervalo. E quem trabalha acima de 6 horas por dia vai ter direito de 1 até no máximo 2 horas de intervalo. Próximo ponto: adicional noturno. Aqui tem algumas diferenças. Primeiro, que se o adicional noturno é sobre o empregado urbano, a hora trabalhada aqui vai ser de 52 minutos e 30 segundos. Ele fez esse tempo, já é considerado 1 hora. Assim, o adicional noturno para o empregado urbano é considerado aquele trabalhado das 22 às 5 horas da manhã.
e o adicional é de 20%. Já o empregado rural, se for lavoura, o horário é das 21 às 5 horas, com a hora normal de 60 minutos. E a pecuária é considerado noturno das 20 horas às 4 horas da manhã, com a mesma hora equivalente a 60 minutos. E em ambos os casos rurais, o adicional é de 25%. Próximo assunto agora, remuneração. Primeiro ponto, remuneração equivale a salário mais gorjeta. E o salário é a soma do salário base pago pelo empregador mais os complementos salariais, que podem ser comissões, adicionais, gratificações. Isso tudo equivale ao salário daquele empregado. E o salário mais a gorjeta vai equivaler à remuneração. E um ponto muito importante aqui, que por mais que a gorjeta seja parte da remuneração, ela não incide em horas extras, descanso semanal remunerado, adicional noturno e aviso prévio. Item B. Adicional de insalubridade equivale ou a 10, ou a 20, ou a 40% sobre o salário mínimo. Essa diferença entre 10, 20 ou 40% vai depender do grau da insalubridade. Já o adicional por periculosidade, ele é de 30% sobre o salário base. E um ponto importante é que o trabalho em motocicleta é considerado uma atividade perigosa. Próximo ponto. Então, além do pagamento em dinheiro, qualquer outro tipo de pagamento in natura, que é o pagamento com algum bem, algum objeto, ele também vai ser considerado salário, desde que seja pago ao empregado de forma habitual. A dica aqui é: aquilo é pago pelo trabalho, então é salário. Aquilo é pago para o trabalho, para trabalhar. Aí, nesse caso, não vai ser considerado salário. Item D agora. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo. Então, aqui são exceções. Se houver adiantamentos, então já foi pago antes da data, então assim pode haver descontos. Ou se a lei permitir descontos, ou contrato coletivo, que aí vão ser os acordos coletivos entre sindicato da categoria do empregado. Mas, em regra, não pode haver desconto dos salários do empregado. Próximo ponto, aviso prévio. O aviso prévio ele é proporcional, então ele começa com no mínimo 30 dias. Aí, a cada ano trabalhado pelo empregado, ele vai aumentando 3 dias. Então, vai para 33 dias, vai para 36, 39, vai subindo a cada ano completo trabalhado até chegar a 90 dias. E mesmo durante o aviso prévio, pode ocorrer justa causa ou rescisão indireta do contrato, assim gerando efeitos nas verbas rescisórias. E um ponto muito cobrado em prova é que mesmo durante o aviso prévio, pode haver reconsideração entre as partes, mas aí vai depender que as duas partes aceitem. Tanto o empregador querer que o empregado continue, quanto o empregado aceitar continuar no trabalho. E o aviso prévio ele pode ser trabalhado, então, por exemplo, ele fica os 30 dias trabalhando no aviso prévio, ou ele pode ser indenizado, ele não trabalha e apenas é pago aquele valor para ele. Mas, mesmo que o aviso prévio for indenizado e não trabalhado, vai ser considerado aquele prazo como tempo de serviço. Assim vai incidir o direito do depósito do FGTS do empregado. Continuando. Tá gostando do aulão? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, ajuda esse projeto e me segue lá no Instagram. Próximo ponto da revisão. Rescisão. Item A. As principais formas de rescisão do contrato de trabalho quando tem prazo indeterminado, que é a regra do contrato de trabalho, são justa causa, rescisão indireta, culpa recíproca, acordo entre as partes e fato do príncipe. E esses artigos que eu deixei aí, vocês podem analisar os direitos que o empregado vai ter ou não em cada caso. Item B. As principais formas agora de rescisão do contrato de trabalho por prazo determinado, então é quando antes do prazo que tem no contrato eu querer rescindir, tem duas maneiras principais, que é a antecipação pelo empregador, então o empregador quer rescindir aquele contrato antes do prazo, ou antecipada
pelo empregado. É o empregado que quer rescindir antes do término do prazo daquele contrato de trabalho. E nesses artigos citados aí, vocês podem analisar quais são os direitos que o empregado vai ter ou não em cada caso. Continuando, prazo para o pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias após o término de contrato. Então, até 10 dias depois que acabou o contrato, tem que ser pago as verbas rescisórias. E caso isso não ocorra, tem uma multa de um salário. Item D. Plano de demissão voluntária ou incentivada. Esse plano ele pode ser utilizado para dispensa individual, plurima ou coletiva. Ele tem que estar previsto ou em convenção coletiva ou em acordo coletivo. Sem esse requisito, não cabe esse plano de demissão. E o empregado que aceitar esse plano de demissão, ele vai ter quitado de maneira plena e irrevogável todos os direitos que ele tinha durante aquele vínculo empregatício. Depois que ele aceitou esse plano de demissão, ele não vai poder reclamar na justiça trabalhista outros direitos. E a única exceção sobre isso é se tiver estipulado entre as partes algum tópico que não vai estar englobado nesse plano de demissão. Então, isso que for expressamente posto entre as partes pode ser discutido depois judicialmente. Mas se nada for estipulado, a regra geral é que foi quitado tudo de maneira plena e irrevogável, não havendo margem para reclamações trabalhistas. Próximo assunto. Estabilidade. Item A. Dirigente sindical. Ele vai ter estabilidade desde o registro da candidatura até o término do mandato. Então, presta atenção para não cair em pegadinha de prova, que não é a partir do momento que ele for eleito. A partir do momento que ele registrou a candidatura à eleição, ele já tem a estabilidade. E se ele for eleito, aí ele vai ter até um ano depois que acabar o mandato dele como dirigente sindical. E ele só vai poder ser demitido se for por justa causa e tem que haver inquérito judicial apurando essa falta grave que dá margem à justa causa. Mas o empregado que está durante o aviso prévio, se ele quiser se candidatar, ele não vai ter essa estabilidade. E essa estabilidade é dada para, no máximo, 7 titulares e 7 suplentes dessa direção sindical. E um ponto importante aqui sobre essa estabilidade é que fazer parte do conselho fiscal, ser membro, conselheiro fiscal, não vai ter estabilidade. Item B. Gestante. A gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o nascimento da criança, ela vai ter estabilidade. E quem adota também tem essa estabilidade. E mesmo que o contrato seja por prazo determinado ou a gravidez seja no aviso prévio, vai ter direito a essa estabilidade da gestante até 5 meses após o nascimento da criança. Item C. Membro da CIPA. A CIPA é composta por membros dos empregados e dos empregadores, mas só vai ter estabilidade os membros dos empregados. Os membros que são indicados pelos empregadores não possuem essa estabilidade. E como vimos lá no dirigente sindical, aqui a estabilidade também é desde a candidatura até um ano após o mandato, tanto para titulares quanto suplentes. Porém, o presidente da CIPA, ele não tem estabilidade, porque ele é escolhido pelo empregador, ele é um membro indicado pelo empregador. E é claro que se essa empresa for fechada, o empregado ele vai perder essa estabilidade, até porque essa estabilidade está ligado a ele ser membro da CIPA. E a partir do momento que a empresa é fechada, não tem mais o porquê dessa estabilidade. E outro ponto importante é tomar cuidado sobre essa estabilidade do membro da CIPA. Ele não precisa de justa causa para ser demitido, como vimos lá no dirigente sindical. Aqui, basta um justo motivo, um motivo justificado para sua demissão. Próximo ponto. Acidentado. Então, quem sofrer algum acidente, ele vai ter que receber o auxílio-doença acidentário e isso ocorrendo, ele vai ter estabilidade 12 meses após o retorno ao serviço. Então, todo o período que ele estiver se recuperando, ele está estável e depois que voltar às atividades normais do trabalho, ele tem 12 meses de estabilidade.
E mesmo que o contrato é por prazo determinado, ele vai ter ainda esse período de estabilidade. E assim chegamos ao fim de mais um aulão. Espero que vocês tenham gostado, que esse aulão tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!